Saudações, queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos ao vivo aí, direto de nossa conta no Facebook. Hoje nós decidimos gravar o nosso, para quem gosta de Bíblia, online aí, direto por este meio de comunicação aí chamado redes sociais, lives, Facebook, e estivemos durante esses dias estudando, refletindo, meditando na palavra de Deus. Já tem alguém aí conectado conosco aí? Vai interagindo aí, compartilha, por gentileza, convida mais alguém. Vou ser bem breve, o quadro, para quem gosta de Bíblia, é reduzido, não é bem uma live, mas nós, como servos de Deus, discípulos de Cristo, temos essa incumbência da parte de Deus e arde em nossos corações o compartilhar a palavra de Deus. Nós não podemos negligenciar o dom que o Senhor pôs, que o Senhor nos outorgou, que o Senhor pôs em nossas mãos. Então, estamos aqui para, nessa tarde, poder ser um instrumento de Deus para a sua vida. Eu quero falar da sequência. Estivemos ministrando a palavra do bom mestre na última sexta-feira, aí falamos sobre a questão dos nossos pensamentos, Provérbios capítulo 23, no verso 7, fizemos alusão ali somente à primeira parte do texto, introduzindo a linha de raciocínio, e compartilhamos uma palavra com os irmãos a respeito do nosso pensar, da nossa imaginação, como nós nos imaginamos. A Bíblia diz que assim nós somos, e nós estamos sendo ministrados por Deus a esse respeito. O Senhor continua a nos falar, estamos também estudando, claro, lendo algumas literaturas, e o Senhor vem confirmando essa palavra no nosso espírito, no nosso coração. O texto que eu quero, meus irmãos, no dia de hoje compartilhar com vocês, dessa feita, é a carta do apóstolo São Paulo, escrita aos Filipenses, no capítulo de número 4, verso de número 8, quando Paulo ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Louvado seja o nome de Jesus. Na sexta-feira, conforme nós falamos, nós dizíamos que, infelizmente, tendo em vista o cenário que estamos atravessando e as influências externas, aquilo que nós ouvimos e enxergamos, a Bíblia já vai dizer que os nossos olhos são as janelas de nossa alma. Então, tudo aquilo que nós olhamos, enxergamos, influencia na nossa alma, assim como também aquilo que nós escutamos. E se enxergamos coisas ruins, e se nós ouvimos coisas ruins, consequentemente a nossa boca também irá falar, porque a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Como pensar? De que forma pensar? Eu compartilhei alguns pensamentos filosóficos, como, por exemplo, o filósofo Sigmund Freud. Ele diz que o pensamento é o ensaio da ação. Quem pensa em fracassar já entra numa disputa fracassando. Antes de tentar, se pensou em fracassar, ele já entra na peleja fracassando. Então, hoje, com base no texto que nós compartilhamos com vocês, Paulo diz que tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que traz para nosso íntimo, para nosso ser benefícios, que traz alegria, que traz paz. Se nós percebermos o versículo de número 7, anterior ao que nós lemos agora, Paulo vai dizer:
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Na sexta-feira, nós dizíamos, assim como tu pensas de si próprio, tu és. Se tu imaginas de si próprio uma pessoa derrotada, uma pessoa murmuradora, se ages desta forma, se pensa assim a respeito de si, de você própria, é assim que infelizmente você será. Mas a Bíblia não nos chamou para isso. A Bíblia nos chamou para nós termos bons pensamentos a nosso favor. É o que Paulo está orientando aqui, é o que a Bíblia diz. E quando nós não estivermos alcançando esse patamar, eu gosto também de um outro texto aos Filipenses, ou melhor, aqui mesmo, o apóstolo São Paulo, antes, ele vai dizer que nossas petições, nossas orações devem ser em tudo conhecidas diante de Deus com oração e súplica, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. Conforme nós dizíamos, se eu só absorvo coisas ruins, se eu só contraio coisas ruins, eu deixo isso inserir na minha mente, injetar na minha alma, consequentemente também eu irei estar reverberando, transmitindo isto. Um outro pensamento filosófico que vai vir agregar, vai contribuir para aquilo que nós estamos tentando transmitir com vocês. O filósofo disse que o homem, ele é dono do que ele fala, daquilo que ele fala, e ele é escravo daquilo que ele cala. Ou seja, quem disse que tudo nós devemos compartilhar? Quem disse que tudo nós devemos falar? Há situações, há coisas que você precisa guardar entre você e entre Deus, como por exemplo, eu citei na última vez ministrando, Sansão tinha um segredo com Deus, e era só dele e de Deus, e ele não necessitava falar. O homem é dono do que cala e escravo do que fala. A frase, na verdade, seria essa. O homem é dono do que cala e escravo do que fala. Às vezes nós somos réus, somos escravos das nossas palavras. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós compartilhamos acaba influenciando de forma negativa para com as nossas vidas, na nossa vida. Diz um pensamento também, a diferença entre o sábio e o tolo é a maneira de agir sobre o que já sabe. A diferença entre aquele que é sábio e aquele que é tolo é a forma com que ele vai agir com aquilo que ele sabe. Você sabe de alguma coisa, seja ela confidencial ou não, como você irá agir com aquilo que você sabe é que vai torná-lo sábio ou tolo. E nós não podemos permitir que os nossos pensamentos nos atormentem, querido. Neste tempo, por exemplo, tem sido um tempo em que muitas pessoas têm sido atormentadas pelos seus pensamentos, né? Um pequeno adágio ou um conto, uma metáfora que alguém já disse, que nós podemos até permitir que um pássaro pouse na nossa cabeça, mas nós não podemos permitir que ele faça ninho. Isso faz alusão à questão dos pensamentos. Até que o pensamento pode chegar, pode vir, que é natural, nós não temos controle 100% sobre a nossa mente, às vezes a nossa mente divaga e vai em lugares que a gente não quer que de fato nossa mente esteja. Mas nós não podemos ser escravos desse pensamento, nós não podemos deixar esse pensamento morar, fazer morada dentro de nós. Aquilo que prende nossa atenção determina a nossa ação. Aonde é que você, onde é que eu, nós estamos deixando a nossa atenção estar sendo presa? Aonde é que nós estamos focando a nossa atenção? Aquilo que prende a nossa atenção determina as nossas ações. É basicamente o que Paulo está falando, o texto base, né? Precisamos pensar sim, é impossível não pensar. O pensamento é
ele antecede toda ação. Toda ação, ela precede um pensamento. Não há como nós não pensarmos. Pensamentos são ideias, ideias são pensamentos. Então, tudo que é, irmão, verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisto, então, se há algum louvor nisto, pensai, Paulo está dizendo. Os sentimentos procedem dos pensamentos. Qual o sentimento que você está tendo? Isso também tem raiz, isso também está arraigado àquilo que você pensa. Os pensamentos estão atrelados aos sentimentos e vice-versa, estão intrinsecamente ligados. Né? Sentimentos procedem de pensamentos. Uma atitude nada mais é que um hábito do pensamento. Aquilo que você está habituado a fazer, antes a sua mente idealiza, antes a sua mente projeta. E quem disse que você não pode nada? Muitas pessoas estão aprisionadas em sua vida, muitas pessoas estão atrofiadas, pessoas que estão presas, que não conseguem se desenvolver, porque lá nos primórdios, na sua infância, no seu convívio com os pais, no seu convívio social, enfim, você foi bombardeada com pensamentos de que você não pode, que você não consegue, que você não tem condições, que você não tem capacidade, que você é incompetente, e isto tem te bloqueado. E isso não é uma verdade. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Claro que eu não estou ensinando aqui, nem quero entrar nesse mérito de querer dizer que você pode fazer qualquer coisa sem direção de Deus. Claro, podemos todas as coisas dentro de uma coerência, dentro de uma prudência, dentro de uma honestidade, buscar, galgar, crescer, ser alguém melhor na vida. Eles pensam um pensamento também. Eles podem porque pensam que podem. Se, meu irmão, se minha irmã, você achar que você não pode, se você acreditar que você não pode, as suas crenças vão te limitar. Por isso, nós que meditamos nas Escrituras, amamos ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos dá subsídios, recursos, esperança. Em si, a palavra de Deus, ela é viva, ela não é apenas a letra. O apóstolo São Paulo chega a dizer que letra mata, mas o Espírito que está na palavra é quem vivifica. Conforme eu disse, nós não iríamos nos delongar muito, mas recebe essa palavra nesta tarde, no nosso Para Quem Gosta de Bíblia. Por gentileza, compartilha isso com alguém, por favor. Você pode, você consegue, você é alguém, você é mais que vencedora, você é mais que vencedor, você é a coroa da criação de Deus. A Bíblia diz que quando Deus criou o ser humano, no sexto dia da criação, a Bíblia diz que foi muito bom ter criado o homem. As demais coisas criadas anteriormente, a Bíblia diz que pelo haja Deus foi criando e era bom, mas quando chegou no seu dia, meu irmão, minha irmã, na hora do façamos de Deus, Deus dá um ênfase. As Escrituras registram isso em Gênesis 1:31. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E viu Deus que tudo isto, inclusive a criação do ser humano, era muito bom. Foi muito bom. Então, para finalizar, conforme nós lemos, e vamos encerrar com o texto lido, Paulo diz, Filipenses capítulo 4, verso de número 8, quanto ao mais, irmãos, recebe, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Tenha bons pensamentos a seu respeito, tenha bons pensamentos a respeito de outras pessoas. Pense positivo, pense para frente, seja alguém otimista, seja alguém visionária. Davi, a Bíblia diz que
o gigante Golias, escute isso e eu vou finalizar. O gigante Golias amedrontava, afrontava os exércitos de Israel. 1 Samuel, capítulo 17, todo mundo conhece essa história. Mas entenda que eu quero chegar, onde eu quero chegar, onde Deus quer falar contigo. O exército de Israel olhou o tamanho do gigante e se atemorizaram e disseram: eu não posso, eu não consigo vencê-lo. Davi, pelo contrário, enxergou o mesmo gigante e disse: com aquele tamanho não tem como eu errar o alvo. Entende a diferença dos otimistas e dos pessimistas, dos sábios e dos prudentes? Deus está te chamando para ser alguém otimista, Deus está te chamando para ser alguém prudente. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, os seus sonhos, os seus planos, propósitos e projetos. Recebe para quem gosta de Bíblia de hoje, compartilha. Deus te abençoe.